Boa noite, queridos. Graça e paz. Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Que alegria, mais uma vez, esta quinta-feira estamos aqui, o nosso G100. Queremos começar, como sempre, orando, buscando a Deus, se colocando à disposição do Espírito Santo, consagrando esse tempo da nossa comunhão, edificação e multiplicação. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de sermos teus filhos, sermos amados, sermos cuidados, tantas proteções que nós nem sabemos ao longo do dia e nós te rendemos graças. Bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos com os nossos amigos, nossos irmãos, revendo digitalmente aqui, Pai. Nós pedimos a tua graça e a tua bondade, a tua fidelidade, sempre, Pai, o mover do teu Espírito Santo neste G100, Pai. A condução do teu Espírito Santo é fundamental, Pai, para que nós atinjamos, Pai, os desafios do teu coração nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A agenda nossa, revendo aqui, pessoal, as nossas lives de oração, segunda, terça e quarta, 21 horas, frisando que inauguramos aí nessa semana, quarta-feira exclusivo para casais, ok? Muito bom, muito bom. Nós começamos aí uma série de relacionamentos, né? E falamos domingo, relacionamento de pais. E mais uma vez, feliz Dia dos Pais, né? É a Semana dos Pais, vamos lá, promover a Semana dos Pais. Então, nessa quinta-feira, também celebrar aí no seu G100. Se você não teve a oportunidade de abraçar o seu amigo, desejarem um feliz Dia dos Pais, hoje é a grande oportunidade. Vamos lá. É importante nós declararmos neste relacionamento pais, filhos, né? Pertencendo aí à família, e lembrando dos relacionamentos, há um ponto fundamental na nossa vida que marca uma jornada nova, que é o novo nascimento, né? É a base para que Cristo construa da parte dele e do projeto dele que está no coração dele e nas nossas vidas. Então, por exemplo, como é que isso aconteceu na minha vida, na nossa casa, na nossa família? Por exemplo, bom tempo de vida cristã, né? Eu já participava da igreja, tinha as atividades, ajudava na biblioteca, ajudava a promover jornalzinhos, todas essas coisas, né? E aí, mas eu percebia que eu estava envolvendo-se com toda a atividade da igreja, mas vivia dentro do meu coração um processo religioso. Eu via coisas, sentia coisas que estavam no meu coração que eu não deixava Cristo tomar conta. E aí começava a vir algo muito forte no meu coração, principalmente quando, na Comunidade da Graça, ouvi falar sobre novo nascimento, sobre entregar a vida para Jesus e pertencer ao reino, não somente, mas que o reino estivesse dentro de mim. Não que eu estivesse somente dentro do reino, eu realmente estava dentro do reino. Mas faltava uma coisa, o reino não estava dentro de mim. Como é que eu percebia isso? Porque eu era escravo de pecados, escravo de pensamentos equivocados. Agora, o que marcou na minha vida ouvindo estas verdades? Por exemplo, um texto que marcou no meu coração, que isso é algo marcante, né? É Romanos 6, quando diz o seguinte no versículo 6, que eu passo a saber que o meu velho homem foi crucificado. Isso é uma excelente notícia. Quando esse texto, não somente de ouvido, mas caiu no meu coração, isso transformou a minha vida, que eu passei agora a saber que eu pertencia a Cristo, eu morri junto com Cristo, sabendo que o nosso velho homem, o meu velho homem morreu com Cristo. Agora eu passei a ser uma nova criatura. Agora, que ponto marcante me definiu isso? Porque eu passei a me arrepender daquilo que eu fiz, uma mudança de atitude, aquilo que eu fazia, que me tornava escravo do pecado, algo que produzia, algo que eu não desejava, mas de repente produzia, a fábrica de más atitudes tinha um comando na minha vida. Foi quando eu, ouvindo essa palavra, sabendo que Cristo já tinha feito algo maravilhoso na minha vida, eu me apropriei, me arrependi desses fatos horríveis na minha vida, não deixei de continuar errando, né, até hoje, mas eu deixei de ser escravo. Eu ganhei uma liberdade por causa da obra de Cristo na cruz. E a grande verdade que fez a grande diferença na minha vida foi que quando Cristo morreu, eu estava lá representado, é como se eu tivesse morrido, ele morreu no meu lugar. E quando ele ressuscitou, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse todos caiu no meu coração, que eu também estava incluído.
isso transformou minha vida. Isso foi um divisor de águas na minha vida, onde, lógico, são muitos detalhes, a gente quando prega ou quando expõe a nossa vida, tanto dos pequenos grupos quanto na comunhão, nos treinamentos, a gente conta um pouco mais detalhado, mas de forma assim abrangente, um pouco mais macro, né? O que marcou para mim? Arrependimento, mudança de rota. Outra coisa, o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo começou, no começo eu falava assim, poxa, o Espírito Santo está tocando um sininho no meu coração, né? Está tocando um sininho, mas realmente foi a expressão que eu usava, porque quando de repente ia fazer algumas coisas, tocava um sininho no meu ouvido, na minha mente, no meu coração, era o Espírito Santo me alertando que aquele caminho não era bom. E o que mais? O senso de amor começou a pertencer no meu coração. A disposição de amar a Deus acima de todas as coisas e as pessoas que estavam próximas de mim desfrutarem deste amor. Lissa, como é que foi a sua experiência, filha querida? Que é o privilégio que eu me apresentei minha filha, porque eu também fiquei um pouco emocionado, um pouco nervoso hoje, né? Por estar com a presença da minha filha. Mas a Lissa, filha amada, preciosa, tão quanto é o Rafael, né? E os outros que virão. Mas a alegria também da Lissa por ser uma líder de G100, tá envolvendo no projeto. Filha querida, como é que tem sido isso para você? Como é que foi marcante isso na sua vida? Amados, eu gostaria de contar um pouquinho de como foi a minha experiência também com Cristo. Como a maioria sabe, eu nasci num lar cristão, mas não foi sempre que eu tive a consciência, que eu tinha consciência do que era servir no reino de Deus. Quando eu tive por volta de 12 anos, foi o dia em que eu tomei a decisão de que o Senhor era o Salvador e Senhor da minha vida. Só que, como muitos sabem também, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, a vida não vai continuar um mar de rosas, não vai ser 100%, tudo bem? Então a gente passa por vales também, né? Nesse primeiro momento, eu pude aprender bases da vida cristã. Então eu aprendi na prática o que era o arrependimento, como meu pai disse, comentou conosco, sobre como o Espírito Santo transforma as nossas vidas. Então eu me arrependi, tive uma mudança de mente, me arrependi e deixei tudo para trás. E também ganhei a convicção do amor de Deus sobre a minha vida. Né? E como eu disse para vocês, que a gente passa por vales, né? Com 15 anos eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E como era tudo novo para mim, eu não sabia como eu iria reagir. Os meus pais foram fundamentais, né, pai? Você e a mãe foram fundamentais nessa etapa da minha vida. Eu pude entender na prática, a partir desse momento da minha vida, o que era a confiança em Deus e o descanso em Deus. Então eu pude entender o porquê que as pessoas falavam para mim que a gente tem que lançar a ansiedade e a preocupação nas mãos de Deus. E agora eu pude entender na prática a partir deste momento, né? E os meus pais, como eu falei, eles foram essenciais para este momento. Então eles reafirmavam a palavra de Deus na minha vida, a minha identidade, então quem eu era segundo a palavra, o meu destino, qual que é o meu chamado. Eles sempre demonstravam cuidado e amor sobre a minha vida. E eu pude entender mais um pouquinho, a partir do amor que eles sentiam por mim, o amor de Deus sobre a minha vida. Né, pai? Eu sou muito grata por isso. Glória a Deus, obrigado. É a graça do Pai, né? Mas eu vou fazer os comentários daqui a pouco sobre isso que ela falou também. Agora, o que é importante, vocês percebem que Deus, o projeto de Deus não é ter netos, é ter filhos. Então, cada um individualmente dentro da sua casa, você tem um filho, você tem 10 filhos, todos vão precisar ter uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Agora, a importância dos pais, os responsáveis, é de ter e manter os relacionamentos. Como nós estamos falando na série de relacionamentos, a importância dos relacionamentos. Não pode ser algo forçado, porque eu tive essa experiência, meus filhos têm que ter, a Lissa tem que ter, Rafael tem que ter. Não é uma pressão, e sim, através dos relacionamentos, temos a grande oportunidade de permitir que Cristo, através de nós, transforme o relacionamento da sua casa e de onde você estiver. Isso é fundamental. Por quê? Porque como no reino de Deus nós falamos é um reino de relacionamentos, é essa mesma estratégia de Deus de usar os relacionamentos e também lembrar das prioridades. Quando nós priorizamos o que é mais importante, que é Deus, e depois o relacionamento conjugal e a parte familiar que inclui os filhos, né? Quem você está cuidando, você é responsável, se é um enteado, se você tem sua responsabilidade,
você mantendo as prioridades em ordem, as prioridades que Deus estabeleceu e não foi estabelecida pelo homem, a Bíblia declara para a gente quais são as nossas prioridades, vivendo com as prioridades. E isto sendo permeado pelos relacionamentos, a gente traz esta alegria e essa esperança para dentro de casa. Lissa, uma coisa que eu queria perguntar para você, para nós até batemos papo e levar as pessoas a baterem papo no G100, histórias e momentos que marcaram você no relacionamento com os seus pais, com a gente. Bom, pai, algo que marcou muito a minha infância foi o que a gente chama de culto familiar, né? Que, amados, basicamente eram encontros que a gente tinha semanalmente. Basicamente a gente fazia devocional juntos, né? E tinha um versículo que meu pai sempre citava pra gente, que era o de Provérbios 22:6, que diz: ensine a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer, ela não se desviará dele. E ele sempre frisava esse versículo, né? E sempre contava com detalhes através do chão, que ele passava pelo caminhozinho assim, falando que não ia se desviar. Isso marcou muito, tá? As imagens estão na minha memória. E ele sempre explicando com detalhes, como ele sempre faz, né? Quando eu era criança, eu pensava, nossa, mas como meu pai é chato, fica repetindo isso sempre, e sempre fala as mesmas coisas, mas quando eu cresci, eu entendi a importância, né, dos valores que pai, você frisou na minha vida. E isso foi muito importante, né? E a gente não é perfeito. Meus pais, eles não eram perfeitos, não são perfeitos. A gente não é perfeito. Porque às vezes as pessoas olham pra gente de fora e falam, nossa, como é todo mundo certinho, calminho. Não, é porque não viu a gente tão de perto, né? Nós temos erros, mas eles sempre souberam, através da graça de Deus, como acertar, como pedir perdão, sempre pedindo perdão entre ele e a minha mãe, pra gente também ensinando, né, pai? Eu e o Rafael a acertarmos um com o outro, né? E o que eu vejo na sua vida, pai, é que você pra mim é um exemplo de serviço. Uma característica sua marcante, que eu sempre falo em todos os seus aniversários, né? Que a característica mais marcante pra mim na sua vida é o serviço. E eu me espelho muito nos atos de serviço, de amor. E isso, eu tenho certeza que isso nasceu em mim, essa paixão pelas pessoas, através do meu pai, através do espelho que eu tenho do meu pai. E eu sou muito grata por isso, pai. Eu agradeço também, querida. Aprendendo. Uma coisa importante, até ela falando agora, eu recordei, desde quando eles eram pequenos, eu sempre fui o último a dormir, né? E morava em apartamento. No começo, o apartamento era bem pequenininho, então a minha trajetória, quando eles iam dormir, era muito rápido, né? Eu ia estender as mãos para cá, para lá. Depois que fui morar num apartamento um pouco maior, eu tinha que percorrer um pouco mais, mas eu gostava de olhar todo mundo dormindo, né? E aí levantava as mãos para o alto, Senhor, obrigado mais um dia, aí eu ia dormir. Então, essa expressão, desde pequenininho, né, você vê, você também deve fazer isso na sua casa, né, de olhar para todo mundo, os bebês, depois vai crescendo, já não é mais bebê, é criança, depois já é adolescente, depois é jovem, já são adultos, mas aquele gostinho de saber que desde o começo, né, considerar os filhos como herança, como a palavra de Deus nos declara, nós citamos domingo passado, né, os filhos como herança e os filhos como flecha, né. Então os meus filhos, eu agradeço a oportunidade de saber que eles vão mais longe, né? Porque nós somos limitados, todos nós, eles também são, vocês também são, todos nós somos. Mas a confiança e permitir que essa transformação de Cristo possa nos levar a lugares que nós jamais podemos imaginar. Mas como flechas, os meus filhos vão mais longe do que eu, os meus filhos vão a lugares que eu não vou poder ir por causa da graça do Pai. Alguma coisa mais para acrescentar, filha, que você queria? Na época que você ficou desempregado, mesmo a gente tendo uma dificuldade financeira, você sempre prezou a beleza e os detalhes do relacionamento. Então a gente não deixou de ir aos parques, mesmo de ônibus. A gente continuava fazendo piquenique, passeios que a gente gostava muito, né? E uma observação que eu queria fazer é que eu e meu irmão, a gente cresceu em G100, né? Então a gente era muito pequenininho, meus pais lideravam uma célula lá em São Paulo, na comunidade da Graça Sede. E, inclusive, eu aprendi a andar numa casa em que era feita G100 e meu irmão também numa outra casa, então isso é muito legal. Agora, eu queria destacar um ponto aqui que é importante, que a questão aqui de reino de Deus não é perfeição. Quero dar uma boa notícia para você, que o reino de Deus não é um lugar de gente perfeita, é sem aperfeiçoamento. Porque quando você tem um encontro com Jesus, quando, a exemplo de Jairo, que vamos citar só um pouquinho aqui, nós citamos domingo,
Quando ele convidou Jesus para vir para a casa dele, o que é que ocorreu? A perfeição? Não. Ocorreu a chamada transformação. O encontro com Jesus nos leva à transformação. Transformação de dentro para fora. Eu queria tranquilizar você que pode pensar assim, mas por que às vezes o meu irmão erra? Por que o líder de GC erra? Por que o pastor erra? Porque nós vamos continuar errando. Não vamos deixar de cometer erros. Porque não é algo perfeito, é aperfeiçoamento. Como eu gosto muito da expressão de Paulo, e eu vou agradecê-lo lá, chegar na glória, falar, cara, você foi muito 10, falando que a expressão de ele é que começou em nós uma boa obra e ele há de aperfeiçoar. Isso foi uma baita de uma segurança. Então amanhã eu quero ser melhor que hoje. E depois de amanhã, melhor que amanhã. E assim vai por diante, vamos crescendo, crescendo, porque ele já começou uma obra. Esta é a grande segurança. O novo nascimento é a segurança de que ele começou uma boa obra. Então, eu queria destacar para vocês aqui que não é a perfeição, e sim a transformação, né? E Jairo, olha que interessante, Jairo era um homem correto. Ele era um líder da sinagoga. Mas mesmo assim faltava algo para ele. Mesmo assim, se você se julga ter tudo correto. Por exemplo, quando a gente começa a falar de Jesus para algumas pessoas, as respostas vão ser, é verdade, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo. Acho que está tudo bem comigo. Não está tudo bem. Mesmo, olha, Jairo, o exemplo bíblico, né? Que mesmo ele tendo toda a vida certinha, faltava algo. O que faltava? Render-se aos pés de Jesus. Render-se aos pés de Jesus para levar essa transformação não só para ele, olha que importante, mas para a casa dele, para que a filha dele fosse curada. E chegou a grande alegria na casa dele. Né? Então, agora, o que aconteceu? Aconteceu um grande benefício. Render-se a Jesus, convidar Jesus, né, para vir para a sua presença, para a sua casa, para a sua intimidade, para ele passar a ser o seu rei, o seu Senhor, o seu Salvador. Há um grande benefício para você e para a sua família. A questão chave aí é relacionamento. Passa a ter relacionamento com Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, na vertical, e na horizontal, os relacionamentos com o seu próximo, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos. Né? A transformação começou a partir de onde? A partir de Jairo. Tem que ter um primeiro na casa. Tem que ter um primeiro. Como é que é a estratégia de Deus? Se ele encontrar um, esse um pode ser você, ou foi você. Por isso que nós precisamos, né? Eu gosto muito daquele versículo de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse versículo, nessa explanação, vai ficar muito mais fácil para mim e para você. Não é que, pelo fato de eu crer, ganhar a salvação, que todo mundo na minha casa já está resolvida a situação, não. É porque abre-se uma porta para a salvação e vir a alegria do Senhor. Pode ser eu, pai, mas pode ser a mãe. Então, por isso que nós precisamos ter paciência um com o outro. Por exemplo, se o pai se converteu e a esposa ainda não é convertida, ou ao contrário, creia que Jesus Cristo vai fazer a diferença. Ele vai trazer a transformação. Não é algo impositivo, é a vida do relacionamento. Gálatas 2, 19 e 20 diz o seguinte, que eu já estou crucificado com Cristo. Agora, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, é permitir que a vida de Cristo exale amor, graça, bondade, né, Lissa? Que expresse tudo isso nos relacionamentos. Então, precisamos ter, por exemplo, se você é jovem, você é filho, está participando, já entregou sua vida para Jesus, mas seu pai ainda não, tenha paciência. Permita que o próprio Cristo que habita em você gere transformação e aí a salvação vai vir. Você, primeiro, e vai vir para a sua casa. A porta se abre para todas as pessoas do seu relacionamento. Então, não podemos desistir das pessoas, não podemos desistir. Nem pais, nem filhos e assim por diante. Lissa, algo a acrescentar sobre isso? O que você quer dizer sobre, um ponto a mais sobre essa questão? Então, sobre a questão de relacionamentos pais e filhos, eu gostaria só de concluir falando, né, pai, que eu sou grata pelos ensinamentos, porque fazem parte dos valores construídos em mim, né? E uma coisa que, amados, eu posso falar com convicção, que eu sempre ouvi, é que o pai vai passar o bastão para o filho, né? E que eu vou continuar o legado dos meus pais. E eu falo hoje com convicção, né?
Pai, que eu quero continuar o seu legado, né? Eu falo com convicção, eu quero continuar o legado dos meus pais, né? Agora, o que é importante aqui, a Alissa falou, eu queria agora retribuir, e citar o nome de algumas pessoas, porque dá a impressão que, pelo fato de ter o elogio da minha filha, né, que a gente não quer expressar que é algo que está tudo redondinho. Mas eu queria fazer aqui um agradecimento ao pastor Carlos Alberto, né, que foi um espelho para a gente, a visão que Deus deu a ele, a pastora Sueli como uma igreja família, né? Eu queria agradecer ao pastor César, a pastora Marisa, que é um exemplo, né? Você vê os filhos envolvidos, né? Então é um exemplo para todos nós. E o ensinamento, o cuidado do pastor César e a pastora Marisa foi fundamental em tudo isso, sabe? Não está com a gente, nós vamos aprendendo uns com os outros, é o relacionamento. Eu sou muito grato ao pastor César e à pastora Marisa. Eu dependo de você, você depende da gente. São laços de amor e de amizade, porque é fundamental. O reino de Deus é um reino de relacionamentos. E para nós encerrarmos aqui e dispararmos as atividades, é importante agora nós trabalharmos, certo? Você é líder, você é facilitador, você é auxiliar, você é anfitrião daí dos G100, você que está em treinamento também, vai ser os futuros facilitadores. As nossas atividades, a Alissa vai trazer a primeira atividade, Alissa. Líderes, auxiliares, anotem aí que eu vou passar para vocês. Então vamos lá. Amados, compartilhem alguns testemunhos sobre como a vida da sua família mudou. Então, casamento, relacionamentos, pais, filhos, esposa, marido, dia a dia. Então, como a vida da sua família mudou depois que vocês conheceram a Jesus. Mas, amados, de forma objetiva, para dar tempo de todo mundo compartilhar. E o meu pai vai deixar a segunda atividade para vocês. A segunda atividade, eu queria que vocês conversassem, né, e sugerissem algumas atitudes, algo prático do que significa levar Jesus para casa. Porque o assunto é muito amplo. Eu citei algumas coisas na pregação, certo? Mas o tempo ali é muito curto. Então vocês são muito criativos, vocês vão se unirem, vão citar coisas que talvez a gente não imaginava, mas há muito o que fazer, há muito que representa o que é levar Jesus para casa. Então vocês podem conversar, levar Jesus para casa, isto, aquilo. Então vão construindo juntos, conversem, repetindo de forma objetiva para que todos possam participar, tá? E dentro dessa mesma questão, dessa atividade, quais são os benefícios que vocês puderam experimentar ou podem experimentar com esta atitude de levar Jesus para casa, tá? O que levar de forma prática, né? E quais são os benefícios que essa atitude pode trazer, tanto para você, quanto para a sua casa, seu relacionamento familiar e para as pessoas que se aproximam. E uma outra sugestão aqui, tá bom, as duas atividades, mas aqui é uma sugestão final para nós fazermos aqui. Por exemplo, uma sugestão aqui. Invista um tempo, antes de encerrar o seu encontro, invista um tempo para consagrar a sua família a Deus. Orar uns pelos outros, abençoando a família um do outro. Por exemplo, abençoar o seu casamento, renovar das alianças, abençoar os filhos. Nesse tempo, use os minutinhos, né, para poder abençoar os seus filhos, declarar a bênção de Deus sobre a sua casa. Abençoe a sua casa, abençoe a casa do seu irmão, uma atmosfera de fé. Se você lembrar de algum versículo de forma bem rápida, uma palavra, você lance, tá bom? Tudo bem? Tá? Amamos você. Queria que a Alice agora terminasse orando e nós experimentarmos algo maravilhoso de Deus nesse encontro do nosso G100. Amém, amigos. Vamos orar juntos pela célula de hoje. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz nas nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo guie a célula de hoje, Senhor. Abençoe, Pai. Que todos possam compartilhar, Senhor. Que possam ser criados vínculos, Pai, entre os nossos amigos da célula cada vez mais fortes, Senhor. Pai, nós te pedimos para que nesse momento de quarentena, Pai, que possa haver transformação de vidas e restauração de relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Venha com o Teu amor, com a Tua graça, a Tua bondade, Pai, sobre cada um de nós. Sobre cada um, Pai. E nós já te agradecemos desde já pelo que o Senhor vai fazer, pelo mover do Teu Espírito Santo na célula de agora, Senhor, que nós vamos nos reunir, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, amados. Tenham uma excelente célula. Boa noite, queridos. Desfrutem do relacionamento. Lembrando, o reino de Deus é um reino de relacionamentos. Amamos vocês, estamos com saudades. Tenham um excelente G100.